10 horas mais 10 minutos, de volta aqui com o CBN Maceió, para a gente conversar com a cientista política, professora universitária, a professora Luciana Santana, sobre esse cenário eleitoral que aparece a partir de agora, depois das manifestações ocorridas no domingo. Professora Luciana, é um prazer tê-la aqui no CBN Maceió. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia para você e todos os ouvintes e todas as ouvintes. Bom, do ponto de vista político e para o cenário político de eleições municipais, esse passo dado pelo ex-presidente, por aqueles que o apoiam, foi um passo decisivo, um passo importante, professora? Bom, a gente tem muitas análises e acompanha há muito tempo o comportamento do eleitor nas eleições municipais, né? Então, ele é pouco afetado, né, pela dinâmica da política nacional, né? Se a gente olha, inclusive, o cenário de 2020, durante a pandemia, a gente consegue perceber que não houve qualquer tipo de influência, mesmo com todos aqueles conflitos que a gente teve entre o presidente, entre governadores e também prefeitos, né? Então, esse ato não tende a influenciar ou modificar, né, porque depende muito mais do trabalho das lideranças no âmbito municipal, nas negociações dos governadores, né, junto com deputados federais, deputados estaduais, do que né, qualquer disputa aí, por exemplo, entre Lula e Bolsonaro. Então, essa pauta municipal, ela é mais íntima. Ela tem, de uma certa forma, uma couraça contra questões que são muito amplas e que muitas vezes não são do conhecimento daquele cidadão mais simples, daquele que está no dia a dia muito mais restrito. Exatamente. Os temas, inclusive, que tocam a eleição municipal são muito específicos, né? Do município mesmo, né? Às vezes é uma praça que está descuidada, é um posto de saúde que está sem atendimento, né? É uma escola que não está dando as condições necessárias. São problemas ali que afetam diretamente e que já há uma relação direta ali de que prefeitos ou vereadores têm que resolver, né? Eu diria que talvez a exceção são as grandes capitais, né, que aí sim a gente vê uma dinâmica até muito parecida com a eleição para governos estaduais. Aí a gente vai ter, por exemplo, o caso da disputa em São Paulo, a disputa no município do Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, né, em Recife. Então, nesses casos, algum elemento pode até influenciar, né, já que são capitais, são municípios, né, que têm uma força política maior na dinâmica nacional. Professora, nós tivemos aí, talvez nos últimos anos principalmente, algo que sempre existiu, mas a gente, de uma certa forma, a retórica levava a gente para um outro lado. Olha, a gente não mistura religião com política. Isso não é verdade, não é, professora? Bom, mesmo constitucionalmente a gente, né, ter no país um Estado laico, né, com essa separação entre igreja e Estado, a gente sabe que os valores das pessoas, dos eleitores, influenciam, né? Tanto é que temas que ditam sobre a moral, né, costumes, né, isso mobiliza muito o eleitorado, né? Um exemplo que a gente tem claro é da eleição da Dilma, né, onde, por exemplo, a pauta do aborto entrou na discussão, né? Dias antes, todas as pesquisas davam ali a Dilma sendo eleita no primeiro turno. E a gente viu que a igreja se mobilizou, né, em todos os cultos ali, às vésperas das eleições, né, difundindo ali a posição em relação ao aborto, e a gente teve ali uma mudança no cenário. Então, essas pautas mobilizam muito e a igreja tem se engajado mais, né, a igreja evangélica. Tanto é que a gente tem ali, a gente olha para o Congresso Nacional, a gente vê uma bancada muito forte e atuante, né, e muito atenta a essas questões, né? Tanto que no Brasil a gente não consegue avançar muitas dessas questões no Legislativo, e até por isso, muitas vezes, o próprio Supremo Tribunal Federal é que tem, né, muitas vezes, depois de ser provocado, tomar decisões que são necessárias de serem tomadas, né? A gente não pode desconsiderar que uma democracia, né,
A maioria, claro, governa, mas essa maioria precisa respeitar, entender, né, e incorporar os direitos das minorias. Professora Luciana, talvez por isso a gente não tenha chegado a um denominador comum sobre aborto. Países de uma tradição católica muito mais efervescente do que o Brasil já chegaram a esse denominador. Falo aqui da Itália, por exemplo, eu falo aqui de Portugal, que já chegaram a essa conclusão, e a gente fica aqui tateando sobre coisas que o mundo já deixou claro de como pensa. São questões de saúde pública, porque a gente sabe que, a despeito da legislação, né, o aborto é uma realidade, as pessoas fazem clandestinamente. E aquelas mulheres que estão numa situação de maior vulnerabilidade, né, muitas vezes ao tentar realizar esse aborto, muitas acabam sendo mortas ou têm outros problemas, né, desdobramentos aí dessa situação. Então, a legalização é muito mais, né, uma questão de saúde pública, né, do que efetivamente isso. E, claro, há outras ações que podem acontecer paralelamente a isso, né? Já que a gente também teve essa polêmica de Israel, Hamas, né? É importante lembrar que Israel, o aborto é legalizado também, né? Então, eu diria que muitas vezes essas temáticas no Brasil soam com muita hipocrisia, porque é isso, né? Você defende veementemente um país e muitas vezes você não entende, né, que lá há avanços, inclusive legislações que aqui essas pessoas são contrárias, né? Então é importante a gente lembrar, né, dessas questões e sempre elucidar, né? O desconhecimento e a ignorância, né, tem nos levado a tomar decisões e a levantar bandeiras que, se a gente se informar um pouquinho mais, a gente joga a bandeira no chão na mesma hora. Exatamente isso. É que eu sempre penso, né, muitas vezes esse debate, né, político fica muito raso, né? Que é isso, as pessoas querem seguir de forma muito, até cega mesmo, uma linha política, porque acredita que aquela é a salvação, aquela pessoa vai realmente trazer ali né, uma mudança radical, só que ela esquece que a gente vive em sociedade, a sociedade é plural, as pessoas não pensam da mesma maneira, as pessoas não têm os mesmos valores e crenças, né? E ela precisa entender também essas posições dos outros, né? E não reproduzir hipocrisias, né? Reproduzir, às vezes, questões que são de juízo de valor sem qualquer fundamentação científica, sem qualquer fundamentação e sustentação na realidade, que é mais que isso, a realidade do que as pessoas efetivamente vivem no dia a dia. Bom, professora, o que é que aconteceu com o conceito de esquerda e o conceito de direita, trazidos lá do parlamento francês há muitos, muitos anos atrás, e que hoje parece-me que ganha uma nova roupagem, embora os temas que tragam, por exemplo, eu ouvi muito, olha, eu não quero esse Estado de esquerda, esse Estado comunista, e nós somos a favor da liberdade, da família, da pátria, etc. Eu vi isso no final, no início da década de 60, no final da década de 60, com o início da ditadura, eu vi a mesma pauta. A gente repete o mesmo enredo, só que com roupagem diferente. O que é ser esquerda, o que é ser direita, o que é comunista, e o que é defender, o que é moral, o que é imoral, professora? Bom, esses conceitos são conceitos que a gente utiliza para tentar, de alguma maneira, separar posições que a gente acredita para o Estado, né? Isso fica muito claro em alguns países. A gente consegue perceber claramente em alguns países essas posições, porque os partidos, inclusive, têm uma clareza do que é defender uma social-democracia, do que é defender o liberalismo efetivamente mais puro em todos os sentidos, né?
a gente tem uma clareza do que é o conservadorismo. No Brasil, isso se confunde muito. Então, a gente vê pessoas que se intitulam de direita defendendo valores que são, né, às vezes são mais tradicionais da esquerda, né, e vice-versa, né? Então, no Brasil, essa narrativa não cola. Eu falo que as pessoas, teve um tempo que pensavam assim: se está no governo, é de direita; se está fora do governo, é esquerda, é oposição, né? E não é bem isso, né? Você precisa entender qual é o Estado que você quer, do ponto de vista econômico. Você quer um Estado mais interventor, menos interventor, seja no ponto de vista econômico, seja no ponto de vista das morais, dos costumes, né? Porque não adianta, por exemplo, você quer liberação das armas, sou de direita, mas sou contra o aborto. Mas peraí, a direita mesmo, ela é favorável à liberação, né, também, né, né, do aborto. Do aborto. Então, como que você pode, né, por conveniência, querer estar numa posição política, né, sem entender efetivamente isso, né? A liberalização das drogas, né, como a gente tem países onde a liberalização do uso de maconha, né, como recreação, né? Então, no Brasil isso não acontece, né? Como a gente também tem pessoas de esquerda que, por exemplo, são favoráveis também à liberação do porte de armas, né? É uma minoria, mas existe, principalmente dentro da extrema esquerda. Então, assim, é muito contraditório. O Brasil, a gente usa muito mais esses termos hoje, muito mais como narrativa do que uma questão de coerência de valores e de conhecimento, efetivamente, do que representam ou das situações que levaram aí a elaboração desses conceitos, né? E são fatos históricos, né, que a gente tem. Como você mencionou, né, lá na França, inclusive lá, né, as pessoas de esquerdas efetivamente sentavam à esquerda do parlamento, as de direita à direita do parlamento, né? Isso hoje, né, enfim. Bom, a depender da história e do histórico de determinados políticos, ele foi de absolutamente tudo. Extrema direita à extrema esquerda, ele navegou absolutamente em todos os caminhos. E isso faz com que os partidos sofram muito. E as pessoas aqui no Brasil ainda estão muito voltadas às pessoas e menos aos partidos, ou eu estou enganado, professora? Do ponto de vista da competição eleitoral, os partidos contam pouco para o eleitor, né? Contam para a distribuição de cadeiras, para as negociações dos próprios partidos, mas para o eleitor, né, o que conta é a pessoa que está disputando a eleição, né? Para ela não vota, né, no Arthur Lira do PP. Ela vota no Arthur Lira, que poderia estar no PP, poderia estar no MDB, poderia estar no PCdoB, né? E a gente tem N exemplos, né? Então, a política, o eleitor na competição política, né, ele utiliza uma estratégia muito mais personalista, né? Enquanto as instituições, enquanto depois, né, dentro do parlamento ou mesmo do executivo, aí sim os partidos têm uma relevância, né, porque realmente as negociações, os acordos acontecem por meio dos partidos. Bom, como é que a senhora observa o sistema democrático brasileiro passados aí essas eleições do ano de 2022, as últimas eleições para a presidência no Brasil, o pós-resultado, pós-posse? A gente pode dizer que saltou um muro importante para o fortalecimento, o robustecimento do sistema democrático do país? Bom, até 2022 a gente teve um quadro de bastante instabilidade política, né, no país, né? Eu diria que iniciado ali mesmo a partir de 2013, né, muitas incertezas, muita instabilidade, né, mesmo tudo acontecendo dentro de regras, enfim, estipuladas do ponto de vista jurídico, né? Depois de 2022, né, com a eleição ali e todo esse processo de acomodação, né,
da própria situação, eu poderia te dizer que hoje a gente vive uma normalidade democrática, onde há, por exemplo, harmonia entre os poderes. Não significa que não haja conflito político, porque o conflito político é próprio do regime democrático, mas que são resolvidos dentro das próprias instituições, pelas próprias lideranças. Nós tivemos 2 impeachments, ou seja, é possível, até o presidente da República pode ser, em determinado momento, questionado e até retirado do poder, mas isso tem está previsto uma previsão constitucional. Exatamente, né? Então, o que não dá é para você questionar o próprio sistema, sendo parte desse sistema, disputando eleições nesse sistema, elegendo, tentando se eleger ou elegendo, por exemplo, seus filhos ou elegendo sua Então, o sistema filhas. só é bom quando eu sou eleito. Pois esse é um problema, né? Assim, de algumas pessoas que questionam, né? Então, hoje, por exemplo, a despeito de questões políticas, posições políticas, o governo tem as condições para governar e, para isso, negociar, né, com o parlamento, com todas as divergências que tem, né? Tem todos os recursos, inclusive, de negociação, que também faz parte da competição política, né, nessa relação entre os poderes. Então, acho que a gente voltou a ter uma normalidade democrática no país, né? E isso é muito importante, né? A justiça tem que ter a liberdade também, né, de fazer seus julgamentos. O ato que aconteceu ano passado, dia 8 de janeiro, né, aquilo ali foi um episódio que eu acho que teve um efeito pedagógico, do ponto de vista de como as instituições precisam ser resilientes, né, para lidar com a situação, né? Eu acho que tinha ali muita previsibilidade de causa, a partir então do 8 de janeiro, não vai ter governo, o governo não vai ter condições de governar, enfim, né? E pelo contrário, né? Houve uma sintonia entre todos os 3 poderes na reconstrução, né, do Estado brasileiro, porque aquilo ali foi efetivamente um ataque aos 3 poderes, à República Brasileira. E a gente vê aí uma mudança, né? E espero que isso reflita, e acho que vai refletir já na eleição já de desse ano, né, de 2024, as eleições municipais, onde efetivamente a gente vai voltar a ter, né, partidos, inclusive, que no plano nacional são divergentes, que disputam entre si, se coligando ali ou juntos em parceria. Isso faz parte das características do sistema político no Brasil, né? Que não se aplica a outros lugares. Em né? lugar nenhum. Exatamente. Professora. Então, e claro, né, 2024 vai apresentar para a gente os resultados, né, vão apresentar para a gente algumas sinalizações do que a gente pode ter em 2026, do ponto de vista de forças políticas partidárias que poderão ali ter mais ou menos chances na competição política, ou atores políticos que podem ser relevantes nessa disputa nacional lá em 2026. Só para a gente concluir, a eleição americana ainda goza do mesmo peso que já teve no passado na eleição brasileira, imaginando um resultado aqui do ex-presidente americano, aquele que deixou pelas portas do fundo a Casa Branca. Se ele for eleito, a gente vai ter um resultado com uma influência maior para a direita, por exemplo, a direita brasileira? Donald Trump? Influência direta, não, né? Porque a gente, como eu falei, o sistema político brasileiro ele tem características próprias, tem lideranças próprias que se sobressaem ou não, né? Hoje, eu diria que né, a extrema-direita ganhou um protagonismo que não tinha. Isso não é uma exclusividade do Brasil. A gente teve, né, em outros países também essa ascensão da extrema-direita, né? A Argentina, a gente teve o caso da eleição do Milei mais recentemente. Chile também vive a sua onda, a Europa. Mas é um movimento que acontece mundialmente, e claro que vai ter a resposta mundial para um movimento. Há um certo ato cíclico aí as forças vão e vêm. Professora Luciana Santana, foi um prazer
tê-la aqui no CBN Maceió. Vamos acompanhar para e passo, né? Nós temos aí uma América do Sul que fazia tempo que não estava tão instável como está nesse momento. São parceiros econômicos, parceiros políticos, fazem fronteira com o Brasil e claro que tudo isso mexe com absolutamente todos no momento em que o Brasil tenta aí, junto com outros parceiros sul-americanos, um acordo econômico que termina reverberando no político com a Europa. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço mais uma vez o convite, Eli. Olha, a professora Luciana Santana, a professora universitária, cientista político, conosco aqui no CBN Maceió. A gente vai a um breve intervalo, em seguida ao repórter CBN. Voltamos já já. CBN Maceió.